Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? Trouxe mais um caso para vocês aqui no canal, dessa vez caso sobrenatural, um pouquinho criminal também, que é o caso do Arne Johnson, que vocês devem conhecer muito bem, virou filme, o terceiro Invocação do Mal. Para fazer esse roteiro, eu me baseei em dois documentários, um que está disponível na HBO, que é A Ordem do Demônio, e o outro que está disponível na Netflix, que é O Diabo no Tribunal. Os dois documentários têm algumas pequenas diferenças assim, que eu notei de data ou de eventos, e eu vou comentar ao longo do vídeo, mas no geral, mesma história, só essas coisinhas assim que eu achei um pouco estranho. Para quem não me conhece, eu sou a Yasmin, aqui no canal eu falo sobre casos criminais e casos sobrenaturais. Eu vou pedir para você deixar um like no vídeo, deixar um comentário, o que você acha dessa história, se você acredita ou não, e dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal, se você curtir, se inscreva que me ajuda muito mesmo. E também vou pedir para você me seguir no Instagram, lá eu posto alguns casos menores e outras coisinhas também. E chega de enrolação, vamos pro vídeo. Eu espero que a iluminação esteja boa, gente. Como eu falei no outro vídeo, eu tô tentando me adaptar aqui e gravando com o meu celular, mas vamos lá. As duas figuras nessa história são o David Glatzel e o Arne Johnson. O David é irmão da Debbie, que na época era namorada do Arne. Em julho de 1980, a Debbie e o Arne resolveram morar juntos, então eles encontraram uma casa em Newtown, em Connecticut. Eles gostaram bastante da casa e foram para lá para dar uma organizada, limpar as coisas. Eles tinham juntado toda a economia deles para alugar essa residência. E eles foram junto com a mãe da Debbie, que é a Judy, e os dois irmãos mais novos dela, o Alan e o David. Então eles chegaram lá, começaram a arrumar a casa e a Debbie pediu pro David ir até o quarto dela para varrer. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele disse que sentiu uma presença, que ele conseguiu visualizar essa presença. Era mais ou menos um velho, só que também era uma coisa meio monstruosa, meio com os dentes pontiagudos, com garras e com orelhas pontudas. Ele teve essa visão e saiu correndo, foi até o jardim, não quis falar para ninguém. E o Alan acabou indo terminar a tarefa dele. E a Judy falou que quando ela chegou na casa, ela sentiu uma coisa muito estranha e chegou a pedir para Debbie para não alugar aquela casa, para pensar, né, para talvez procurar um outro lugar. Mas, como eu falei, eles já tinham gastado todas as economias deles ali, não tinha, né, como eles desistirem assim. E quando o Alan foi terminar o serviço do David, ele também teve uma coisa estranha ali, a porta fechou e ele não conseguia abrir por um tempo, e ele também não falou nada. Mas à noite, quando eles estavam na casa da família, os dois irmãos resolveram contar o que eles tinham vivenciado naquela casa, mas até então a Debbie não iria mudar de ideia. No dia seguinte, a Debbie estava na casa e para, né, continuar arrumando as coisas, quando a antiga inquilina chegou para buscar um colchão de água que ela tinha deixado lá, e a Debbie perguntou se ela já tinha visto alguma coisa estranha ali. E essa moça falou que sim, inclusive comentou desse velho aí que o David tinha visto. Então a Debbie resolveu conversar com o Arne e eles decidiram que talvez fosse melhor realmente eles não alugarem aquela casa, e pediram o dinheiro de volta, devolveram as chaves e resolveram passar um tempo na casa da família. Na casa da família, além desses caminhão passando. Na casa da família, além desses 4 membros, também tinha o pai da Debbie, né, o marido da Judy,
E tinha um outro irmão, o Cor, que na época tinha 15 anos. Mas o Cor, ele praticamente não vai aparecer nessa história. Bom, nesse mesmo dia que eles resolveram não mais alugar a casa, a Judy ligou pro padre da paróquia local e pediu para ir lá benzer a casa deles, porque eles estavam estavam um pouco receosos, tal. O padre foi. E na noite seguinte, o David acordou aterrorizado, falando que aquela coisa que estava na casa que a Debbie ia alugar estava indo até a casa deles, atrás dele, atrás do David. A casa começou a tremer, as luzes começaram a piscar, todo mundo ficou aterrorizado, mas depois de um tempo passou. E os dias seguintes foram mais ou menos assim, acontecendo coisas estranhas, com o David principalmente, e ele aparentava estar possuído, porque ele se debatia, ele gritava, ele xingava. E uma vizinha taróloga deles falou que conhecia um casal, que é o casal Warren, e passou o contato deles para Judy. Isso é o que diz o documentário da Netflix. No documentário da HBO, se diz que foi o padre, o Vergelac, que passou o contato dos Warren para eles. De qualquer forma, eles entraram em contato. E aí, outra divergência é que no documentário da HBO fala que foi a Judy que entrou em contato com a Lorraine e elas conversaram por telefone e ela falou mais ou menos o que estava acontecendo. E nessa mesma noite, o casal foi até lá com um médico. E no documentário da Netflix foi a Debbie que ligou e quem atendeu foi o Ed. E o Ed conversou com a Debbie, ela explicou tudo e o Ed perguntou se eles já tinham levado o David para algum médico e eles falaram que não. E aí ele perguntou se podiam levar um médico junto e ela falou que tudo bem. Então no dia seguinte o casal foi levando um médico para analisar o David, para analisar? Não, enfim, vocês entenderam. Para ver se não era alguma coisa física, alguma coisa psicológica. E ele fez os testes ali com o David e falou que realmente não era nada disso. Então o casal poderia seguir com o protocolo, espiritual. Então, quando eles chegaram lá, eles se reuniram ali na sala de jantar e começaram a conversar. E a Lorraine começa a conversar com o David e fazer as perguntas ali. O David começou a contar tudo o que acontecia e o Ed começou a provocar aquilo que estava no David, inclusive dando 3 batidas na mesa. E quem costuma assistir esse tipo de filme, filme de terror, principalmente os Invocação do Mal, eles falam muito sobre a Santíssima Trindade, sobre esses espíritos e até demônios zombarem da Santíssima Trindade e por isso que tudo que eles fazem é sempre 3 vezes. Então, o Ed fala que o David precisa passar por um exorcismo o quanto antes para que a possessão não chegue a ser completa. Para fazer o quanto antes, para que seja menos difícil expulsar aquilo e para que o David sofra menos. E ele pergunta pro David se aquilo que tá nele diz qual que é o nome dele. E o David fala que ele responde que ele é Satã. Então o Ed pediu que eles registrassem absolutamente tudo, com gravações, com fotos, com áudios, e eles começam a fazer isso. Todos os detalhes desse caso foram registrados nos diários da Debbie. Ela registrava absolutamente tudo. No dia 30 de julho, o David acordou possuído e daquele jeito, se debatendo, e aquilo falava que ia esfaquear o David, O David falava que ia se esfaquear, mas segundo eles era aquela coisa. E aí eles fizeram algumas orações e o David voltou ao normal. E no dia seguinte, o demônio falou que mataria qualquer um que tentasse tirá-lo do corpo do David, qualquer um que tentasse se aproximar dele ou afastá-lo do David. E aí todas as evidências que eles registraram foram enviadas ao Vaticano e o Vaticano permitiu que um rito menor fosse feito. Um rito menor é como um exorcismo mesmo, só que
uma coisa mais leve, vamos dizer assim. Esse rito aconteceu no dia 2 de setembro, foi na igreja local, tava a família do David ali, o Arne, o padre Verdulac e outro padre lá também. E amarraram o David, ele começou a profanar, começou a falar, né, coisas em latim, começou a xingar, e chegou num ponto que o David estava se machucando muito e eles acharam melhor parar e tentar um outro dia para, né, para não arriscar a vida do David. E isso foi feito. Aqui entra outra divergência, aqui no documentário da Netflix, eles falam que nesse mesmo dia, nesse rito, o Arne chegou perto do David e pediu que o demônio o possuísse e deixasse o David em paz. Gente, alguma coisa não quer que eu termine este vídeo hoje. Já é a segunda vez que eu estou dando play. Eu dei play e ele simplesmente parou de gravar e eu não percebi. Mas enfim. E como eu falei, tiveram algumas diferenças no documentário. No documentário da HBO, eles fizeram um segundo rito que foi marcado no dia 8 de setembro. Esse rito foi tranquilo, não aconteceu nada demais. Só que depois da meia-noite, o David começou a ter mais um ataque, começou a blasfemar e gritar e xingar. Foi então que o Arne chegou perto dele e pediu que o demônio o possuísse no lugar do David e deixasse o David em paz. O Ed e a Lorraine ficaram, obviamente, muito bravos com isso e pediram para ele tomar cuidado, para eles ficarem de olho, porque ele não se pode brincar com demônios. Meio que ficou por isso, então passaram uns 2 meses assim de tranquilidade. O David completou 12 anos, não teve mais nenhum ataque e nem o Arne, não aconteceu nada. Depois desses 2 meses, a Debbie começou a trabalhar em um canil que era de um rapaz chamado Alan Bono. No canil, na parte de cima, era a casa do Alan e na parte dos fundos, a Debbie e o Arne foram morar juntos, tinham uma casa lá. Então se passaram alguns meses, tudo tranquilo, nada demais aconteceu, até que no dia 16 de fevereiro de 1981 aconteceu o fatídico crime. Aqui também tem 2 versões. No documentário da HBO, a Debbie fala, né, que nesse dia o Arne não estava se sentindo bem, não foi trabalhar, e ela levou o Arne pra almoçar fora, pra ele pegar um pouco de ar, né, tentar, sei lá, melhorar um pouco. E eles acabaram bebendo vinho no restaurante, tanto que o garçom chegou e meio que falou pra eles que eles já tinham bebido um pouco além da conta, e eles acabaram indo embora, e de lá eles foram pra casa do Alan. Então, tipo, eles nem passaram na casa deles, que era ali no mesmo quintal. Eles subiram para a casa do Alan e ficaram ali conversando, confraternizando e bebendo. E chegou um ponto que o Alan tava bebendo um pouco demais também. E ele começou a aumentar a música de um jeito que começou a incomodar a Debbie e o Arne. E o Arne falou que queria ir embora, afinal ele ainda não estava bem. E quando ele levantou, o Alan segurou ele para que ele não fosse. E ele entrou em posição de briga e atacou o Alan. Ele tinha uma faca com ele, o Alan 4 vezes. Isso segundo a Debbie. Já no documentário da Netflix, quem conta essa parte é o próprio Arne, e ele fala que naquele dia eles buscaram as irmãs dele para passar o dia com ele. Mostra a foto de 3 meninas, então acredito que eram 3 irmãs mesmo e menores de idade. Então, eles foram para casa do Alan, realmente ficaram ali bebendo, as meninas com certeza não, né, mas os 3 ali ficaram bebendo. E também chegou nesse ponto que a música começou a ficar alta, o Arne começou a ficar incomodado e queria tirar as irmãs dele dali, porque já não estava um ambiente legal. Ele levantou para sair com elas e aí ele falou que ele apagou, ele não se lembra de mais nada. O que aconteceu foi exatamente a mesma coisa, ele atacou o Alan e fugiu, tanto que ele deixou a faca cair ali no gramado. O Alan saiu cambaleando, desceu as escadas, chegou até o gramado e a Debbie foi correndo atrás e chamou a polícia, chamou a ambulância, né, e ligou para a mãe dela. A ambulância que estava indo buscar o Alan encontrou o Arne caminhando sozinho na rua. Ele estava desorientado
Então, né, chamou a polícia e o Arne foi levado para a delegacia e o Alan foi levado para o hospital. O Alan, infelizmente, não sobreviveu. E o Arne, quando ele chegou na delegacia, foi quando ele voltou a si e o delegado falou que ele tinha, o xerife, né, falou que ele tinha matado o amigo dele e ele falou que não, falou que não se lembrava de nada, que aquilo não tinha acontecido, que era uma mentira. E o xerife insistiu e ele falou, não, foi outra pessoa, não fui eu. E o xerife falou, né, tipo, querido, você tá todo ensanguentado, foi você, sua noiva falou que foi você e tal. E aí que começou a investigação do caso. A família procurou os Warren e não demorou muito para o caso ficar conhecido no país todo. Os Warren começaram a dar entrevista falando que não tinha sido o Arne, que ele era inocente, que foi o demônio que tinha feito aquilo. E eles chegaram a conversar pessoalmente com o xerife para falar que eles acreditavam realmente na inocência do Arne. E o xerife deu entrevista nesse documentário da Netflix falando que no dia que aconteceu o exorcismo, a Lorraine foi até a delegacia e conversou, e lá, naquele dia mesmo, ela falou que algo ruim ia acontecer, alguma coisa, algum crime envolvendo faca. Eles procuraram um advogado pro Arne e quem ficou responsável pelo caso dele foi o Mari Minella. O Mari, a princípio, não acreditou naquilo, só que daí os Warren mostraram todas as evidências para ele. E ele ficou tão chocado, ele acreditou tanto que ele resolveu defender o Arne de forma gratuita, não cobrou nada por aquilo. Assim, ao meu ver, ele sabia que aquilo ia dar... Ele tava vendo que o caso tava ficando famoso e provavelmente ia dar bastante visibilidade para ele, por isso ele aceitou. O julgamento do Arne começou no dia 28 de outubro. Diz que nesse dia as luzes ficavam piscando, que as coisas estavam realmente estranhas. E quando o Mari apresentou essa defesa, né, de que foi o demônio que matou o Alan e não o Arne, o juiz não aceitou, falou, né, vamos encerrar por aqui, volta com outra coisa, porque isso daí não vai colar. Por mais que tivesse acontecido na Inglaterra, que era o que eles estavam se baseando, em um caso que aconteceu na Inglaterra, o juiz não quis aceitar. Então, a solução do Mari foi alegar que foi legítima defesa, e ele falou seria difícil, porque legítima defesa, né, ele daria 1, 2 facadas para se desvencilhar, para fugir, mas ele acabou dando 4, então não poderia entrar numa legítima defesa, mas era a única coisa que eles tinham, então foi isso que eles apresentaram. No dia 24 de novembro, o juiz declarou que o Arne não era culpado de homicídio doloso, que é quando há intenção de matar, mas ele era culpado de homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar. E por isso a sentença dele seria entre 10 a 20 anos. A Deb xingou o juiz, saiu correndo dali, chorando. Depois, lá fora tava cheio de jornalista, porque o caso realmente ficou bem famoso lá nos Estados Unidos naquela época, né? Chamou bastante atenção. E quando o Arne saiu, a Deb foi até ele, o beijou e ele falou que ela poderia seguir a vida dela, né? Porque ele ia passar muito tempo preso, e ela falou que não, que jamais o abandonaria, e eles continuaram juntos. Enquanto o Arne estava preso, ele e a Deb se casaram. Ele ficou somente 5 anos na prisão por bom comportamento, então ele acabou saindo depois. E ele e a Deb continuaram casados até 2021, que foi quando ela faleceu. Agora vem a outra parte, que é o Carl, aquele irmão da Deb que eu comentei, que ele praticamente não aparece no documentário. Durante toda a história, eles não mencionam o nome do Carl, nem mesmo o pai é mencionado somente uma vez. Eles falam que o pai não era presente, que ele achava tudo aquilo uma bobagem, e por isso ele preferia trabalhar. Ele trabalhava em 2 empregos, então ele estava sempre fora, voltava só para dormir.
E o Carney mesmo é mencionado. Mas chega nessa parte do documentário que ele começa a falar, ele aceitou da entrevista e ele conta a versão dele. Segundo ele, o casal Warren estava ali só para se aproveitar da história deles, para dar um golpe neles, e ele não acreditava naquilo. Para ele, aquilo era o David fazendo um teatro. Ele comenta até que teve um dia que o David estava se debatendo, a Lorraine estava ali fotografando, o Ed estava gravando, estava naquela coisa toda. A mãe deles, a Judy, estava segurando David e falando para ele se levantar, e ele se debatendo, até que o pai sai do quarto, assim, sem falar uma palavra. Ele chega, levanta o David, dá um tapa nele, bota ele no sofá e fala: fica sentado aí, e sai. E o David fica. E aí ele fala: como assim? O demônio não obedece ninguém, só obedece meu pai? Então, para ele, aquilo realmente era um teatro. E ele falou que sempre que eles se reuniam, as crianças eram permitidas ficar ali. Então, as crianças ouviam tudo que os adultos conversavam. E tudo o que o Ed e a Lorraine falavam era como se fosse um guia para o David. Geralmente, quando a pessoa é possuída, acontece tal coisa, acontece tal coisa. E, curiosamente, depois de alguns dias, o David começava a fazer aquilo que o Ed tinha falado. Então, para ele, é só mais uma evidência de que o David estava fingindo. Ele falou também que o Arne era muito possessivo com a Debbie e que estava rolando uns boatos ali na cidade que a Debbie estava tendo um relacionamento com o Alan. E a Debbie, segundo o xerife, a Debbie chegou aí mesmo até a delegacia, chegou e falou: olha, eu sei que tá rolando uns boatos de que eu tava traindo o Arne com o Alan. A gente realmente teve um caso, esse caso já foi encerrado. Não é por isso que o Arne atacou ele. Esse não é o motivo do crime. Quando os pais deles faleceram, o Carl e a esposa dele foram até a casa dos pais pra ver as coisas, né? Ver o que eles iam jogar fora, o que eles iam pegar, esvaziar a casa. E eles encontraram as anotações da mãe dele, da Judy. Ele falou que a Judy costumava anotar absolutamente tudo, ela tinha toque. Então ela anotava em qualquer lugar. Não era necessariamente num caderno, num diário, era qualquer papel mesmo, tipo até calendário ela anotava. E eles descobriram uma anotação falando: todos eles tomaram remédio hoje. E aí, conforme eles foram, né, procurando, vendo as anotações, eles descobriram que a mãe colocava na comida deles um remédio chamado Sominex. Esse remédio é para dormir. Só que quando ele é consumido em excesso, ele pode ter alguns efeitos colaterais, que são excesso de peso, alterações do humor e alucinações. Então ele acredita que a mãe, né, todo dia dava aquele remédio para todos eles, todos, incluindo a Debbie e o Arne. E isso meio que começou realmente a causar algumas alucinações no David. E aí, fomentado com aquele negócio dos Warren, acabou virando toda essa história aí. Mas na verdade não se passava de um caso mais psiquiátrico, né? Porque afinal ela tava drogando a família inteira. E ele comentou que ela sempre comia de tigela separada, de panela separada, sabe? A comida dela era separada da comida deles. Ela não pegava do mesmo lugar para pôr no prato dela. E ele também comenta que a mãe estava muito maravilhada. Eles chegaram aí para Hollywood, ela estava muito maravilhada que os Warren iam escrever um livro e eles iam ficar ricos. Eles chegaram a falar pro David que ele ia ser um menino rico por conta da história dele. E eles receberam apenas $4.000 pelas vendas dos livros, enquanto o próprio casal recebeu cerca de $81.000 naquela época. E também, obviamente, com os filmes, etc., tudo que foi feito. No fim, tudo isso pode ter sido somente um produto da Judy, uma coisa que ela criou, e talvez nem ela mesma soubesse disso, né? Soubesse que foi uma coisa dela.
Ela se dizia católica, mas o Carl fala que era só na frente dele, das pessoas, que quando tava só a família, ela não chegava a ser violenta, mas ela não era essa mãe carinhosa e também não era devota assim, sabe? A minha opinião é que esse caso realmente foi alguma coisa assim, que alguma alucinação, e a coisa foi, sabe, foi virando uma bola de neve. Eu não acredito que tenha sido real, que tenha sido algo espiritual de fato. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o caso da Annelise Mitchell, e o caso da Annelise Mitchell, apesar de ter todo um background também, eu acredito no caso dela. Só de você ouvir as gravações, tipo, não é a voz dela, é um negócio muito bizarro, que eu tenho medo de ouvir até hoje. E as gravações do David, você vai ouvir, é só uma criança fazendo birra. Deus me perdoe se eu, estiver julgando e realmente tiver acontecido alguma coisa, mas a minha opinião pessoal é de que esse caso foi só uma loucura mesmo da família, diferente do da Annelise, que inclusive tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar ou nos cards ou nos vídeos relacionados. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem aqui se vocês conheciam mais a fundo essa história. Deixem comentários de vocês. Também com bastante respeito, principalmente porque a gente tá tratando de religião. E se vocês quiserem que eu fale algum outro caso, deixem nos comentários também. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Qualquer interação o YouTube entende como algo positivo e me ajuda muito. E também não se esqueçam de me seguir no Instagram, porque como eu falei, eu tô compartilhando coisa lá também. É isso, beijo, muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e até o próximo vídeo.